Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos aí recentemente um torneio muito importante, um torneio internacional muito forte, o Shamkir 2019, com participação dos melhores jogadores do mundo, Magnus Carlsen, Guiri, Ding Liren, o Mamedjarov, grandes jogadores, realmente jogadores fortíssimos aí de 2.750 para cima de rating, né? Então só a nata aí do xadrez mundial. E foi muito bacana. Tivemos partidas muito interessantes. Tem muitos inscritos pedindo, Rafael, posta aí o comentário, né? Vale dizer que o Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, ele tem mostrado um xadrez assim absurdo, né? Muita gente criticou ali o xadrez do Magnus Carlsen no último mundial contra o Caruana, né? Foram muitos empates, né? 12 empates em 12 partidas, levando ali para o desempate nas partidas rápidas. Nas rápidas o Magnus Carlsen ganhou de forma bem convincente, seriam 4 partidas, né, de desempate. Venceu as 3 primeiras, já nem precisou jogar a quarta, né? Então realmente mostrou muita superioridade. Mas tem sido muito criticado. O próprio Magnus Carlsen ano passado, numa entrevista, perguntaram para ele em quem ele se inspirava, quem era o melhor jogador da história para ele e tal. Ele falou, eu mesmo. Eu me inspiro em eu mesmo há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Ele fez essa brincadeira, né? Porque ele realmente estava sentindo falta aí do xadrez dele, né? Agora, vale dizer que ele está jogando recentemente um xadrez absurdo, tem mostrado um xadrez assim surreal e muita gente está começando aí a acreditar que ele realmente pode ser o melhor jogador da história, talvez, né? Claro que eu acho que ainda tem muito, eu sempre falo isso, né? Que tem muito pro Magnus Carlsen ainda fazer para tentar igualar marcas como de Kasparov, que ficou mais de 20 anos como campeão mundial, né, de forma aí extremamente convincente. Enfim, mas eu acho que ele já tem mostrado aí todos os sinais, né, de uma genialidade incomparável, né? Eu acho que não dá para comparar o Magnus Carlsen com outros jogadores. O estilo dele é completamente diferente, ele tem um estilo universal, né? Ele pode jogar de forma posicional, ele pode jogar atacando, ele pode jogar de forma tática. Ele é um excelente jogador de finais, ele pode querer te estraçalhar na abertura ou não, ele pode querer trocar tudo e levar para uma partida mais posicional, mais de finais, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, ele surpreende muito nas aberturas, né? Ele vira e mexe, traz uma novidade teórica, então ele tem mostrado realmente um estilo único aí. E vamos dar uma olhada então, eu selecionei aqui uma das partidas, esse torneio já acabou, tá pessoal? Acabou anteontem, se eu não me engano. O campeão foi o Magnus Carlsen, tá? Ele ganhou ali com 7 pontos, 2 pontos à frente do Ding Liren, que ficou em segundo. Você ficar em primeiro lugar com 2 pontos à frente do segundo colocado nesse nível de torneio é coisa raríssima, tá? É realmente um feito histórico aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, só para passar para vocês. Olha aqui, ó, Magnus Carlsen em primeiro aqui, com performance de 2.991 de rating. Muito bacana, ó, com 7 pontos. Ding Liren em segundo lugar com 5 pontos, empatado com Sergei Karyakin. A gente tem o Taimur Radjabov em quarto lugar. O Alexander Grichuk, quinto lugar. Vishwanathan Anand, sexto. Vassily Topalov em sétimo. David Navarra em oitavo. O Shamkir Mamedjarov aqui em nono. E o Anish Giri em décimo lugar. Olha o rating da galera. O Guiri com quase 2.800 de rating em décimo lugar, né? Então você imagina aí o nível desse torneio, né? Realmente sensacional. E vamos dar uma olhada então. Vamos direto aí à partida. Magnus Carlsen, o campeão mundial aqui, jogando de brancas contra o Anish Giri. De negras, essa foi na sétima rodada do Shamkir 2019. O Magnus Carlsen abre aqui com C4, a abertura inglesa. E5. Então aqui o Anish Giri não foge à abertura inglesa e ele entra imediatamente com essa linha de E5, né? Pessoas que querem fugir de inglesa podem jogar aqui um cavalo F6, esperando que isso transponha para um tipo Índia do Rei ou Grunfeld, enfim, dando mais flexibilidade, né? Mas E5 já entra direto na inglesa. Cavalo C3, cavalo em F6, cavalo em F3, aí a variante dos cavalos da abertura inglesa. Cavalo C6, dos 4 cavalos, portanto. G3, D5, tentando romper no centro. C toma D5, cavalo toma em D5. Bispo G2. E aqui a gente tem o Magnus Carlsen jogando aquela... muito comum, né? Quando você joga a abertura inglesa,
depois da troca do peão central, cair numa siciliana de brancas, né? Isso aqui parece uma defesa siciliana sendo jogada de brancas. Bispo C5, roque e aqui D3. O típico lance como se fosse mesmo de uma siciliana, só que de brancas. H6 foi jogado, cavalo toma D5, dama toma D5 e aqui o típico lance A3, segurando casas importantes, segurando a casa B4, né, para as peças não poderem jogar e preparando aqui o lance B4 para poder desenvolver e ganhar espaço na ala da dama. A5 foi jogado, evitando, portanto, o lance B4. E agora o Magnus Carlsen tem que desenvolver aqui o bispo de casas escuras para algum lugar. E ele desenvolve aqui para D2. Quem sabe ele poderá vir para C3 e fazer uma pressão em E5. A dama em E6 aqui foi jogado, tirando a dama, né, dessa diagonal aqui do bispo de casas claras, antes que seja tarde. Torre C1 atacando aqui o bispo e colocando a torre numa excelente coluna semi-aberta. E com o tempo, né, sobre o bispo, nada melhor do que fazer isso. Toda vez que você tiver, vou voltar aqui, toda vez que você tiver um lance, e você possa ser um lance de desenvolvimento e ainda com o tempo, é fantástico, tá? Realmente tem que ser feito, né? Torre C1 coloca na melhor coluna que essa torre poderia estar, e ainda com o tempo sobre o bispo. Torre C1, dama E7, defendendo aqui o bispo em C5, e agora bispo em C3, adicionando mais uma pressão aqui no peão de E5. Cavalo D4 foi jogado. E agora, não é muito bom você deixar esse cavalo aqui para sempre, né? Ele, queira ou não, tá de olho aqui nessa casa de B3. Quem sabe vai poder jogar com A4. Cavalo em B3, enfim. Esse cavalo pode se tornar muito chato. Mas também não é bom você capturar esse cavalo agora. Você não vai conseguir nada. Por exemplo, cavalo toma. Você só vai ajudar as negras. Por exemplo, peão toma, bispo D2. Né? As brancas não conseguem nada aqui numa linha como essa. Esse peão aqui tá com problemas, né? Não pode avançar. Enfim, aqui você imagina uma continuação aqui atacando o bispo. Bispo volta, torre 1 defendendo o peão. Tá, bispo E6, E3, vamos tentar nos livrar aí desse incômodo. Mas a gente teria uma posição aqui que eu acho que você há de convir comigo que não tem muito que as brancas possam querer construir assim numa partida, né? Com uma abertura aqui como essa, no lance 20 já tá numa situação dessa, né? Não dá pra você nem criar um plano aqui, você tá ainda pior, né? São 3 ilhas de peões contra 2 ilhas de peões. Por isso que o Magnus Carlsen não vai fazer isso, né? Então por isso que depois aqui de cavalo D4, o Magnus Carlsen joga expulsando esse cavalo daí, né? Esse cavalo não pode ficar aí para sempre. E3 então foi jogado. E aí sim, cavalo toma em F3, dama toma em F3 e bispo D6. Adicionando mais uma defesinha em E5, liberando aqui a coluna C. Quem sabe vai querer jogar aqui com C6, enfim. Tá tudo bem defendidinho. E aí eu olho para uma posição dessa, né? E aí eu me coloco aqui na posição do Magnus Carlsen. É muito difícil você encontrar um plano, né? Aqui enfim, parece que tá tudo bem equilibrado, né? Os dois jogadores têm pares de bispos, né? O que jogar aqui? A gente fica pensando em preparar um possível D4, preparar B4, colocar a torre em algum outro lugar. Enfim, o que jogar, né? E o Magnus Carlsen vai para um lance sensacional. Dama H5, liberando aqui o bispo, né, nessa longa diagonal, e também liberando o peão da coluna F, para poder começar um ataque na ala do rei. Então esse é o Magnus Carlsen, esse é o lance 16, e ele já começa a colocar aqui dificuldades para o Anish Giri. É difícil você começar a jogar isso daqui de negras, muito difícil você começar a achar alguns lances. C6 foi jogado, faz bastante sentido, tentando anular aqui a força desse bispo de casas claras, e agora o bonito lance aqui do Magnus Carlsen, F4. E por que ele é tão bonito, né? Ele começa já uma expansão, um ataque aí na ala do rei. E depois de E toma em F4, como você jogaria agora, né? Porque agora a dama tá atacando aqui em E3, né? Provavelmente, eu acho que a maioria dos jogadores pensaria em capturar aqui com o peão de E, né? E toma em F4. E aí não fica tão claro como é que você pode continuar um ataque, né? Com a coluna F vai continuar fechada aqui nessa linha, né? Então me parece uma continuação bastante equilibrada. E o Magnus Carlsen cria já o primeiro desequilíbrio nessa posição. E ele faz um lance muito bonito aqui. G toma em F4, né? Quantos jogadores fariam isso? Muito poucos, né? Deixando aqui realmente o peão de E3, aparentemente sem compensação nenhuma. A dama toma em E3 foi jogado, o Giri capturou o peão. E aqui rei H1. E agora a gente já começa a entender os problemas aí da posição para as pretas. Por que o Magnus Carlsen fez isso?
Olha só, gente, que fantástico. Além dessa dama estar mal colocada aqui em E3, vai vir torre e vai ter que perder algum tempo com essa dama. Quando a dama capturou e deu cheque, o rei teve que vir para H1. Isso foi bom para as brancas, porque deu a casa G1 aqui para a torre poder jogar. Olha a combinação aqui dessa coluna G aberta com o bispo de casas escuras nessa excelente diagonal. Então olha a ideia do Magnus Carlsen aqui, realmente muito bacana. Né? Por incrível que pareça, as brancas já estão ficando melhores. Né? As pretas agora vão ter que tentar achar lances defensivos aí. E aqui entra a questão do fator tempo, né? Aqui o Guiri já começa a demorar. O próximo lance, se eu não me engano, ele leva uns 15 minutos para fazer. E ele joga aqui o lance torre D8. Adicionando uma defesa aqui ao bispo e também dando a casa F8 para o bispo poder voltar. Já que ele está vendo que vem chumbo grosso aqui em G7, né? A partida segue com torre de C em E1, com o tempo aí sobre a dama. Dama C5, é claro, o Anish Giri quer trocar as damas. Ele gostaria muito que o Magnus Carlsen capturasse aqui e liberasse aí um pouco da pressão. Mas o Magnus Carlsen continua com o seu plano com F5, bloqueando, portanto, aqui as damas e ganhando espaço aí na ala do rei, continuando com o seu ataque. E agora, mais uma vez, é muito difícil você achar um lance de negras, né? Bispo F8 foi jogado, o Guiri está prevendo aí que vem chumbo grosso aqui em G7 e traz o bispo, então, para a defesa. E a partida segue, então, agora com bispo em E4, trazendo mais uma peça para o jogo, para o ataque aqui na ala do rei e dando aqui, abrindo a coluna G para poder jogar com a torre. Começa a ficar complicada a posição aqui do Guiri, o Magnus Carlsen vindo com tudo. E agora já dá para dizer que nessa posição as brancas já estão estrategicamente ganhas aqui. Essa posição é muito difícil de ser jogada. Na maioria das linhas que se pode estudar nessa posição, as brancas ganham, tá? Agora é incrível, né, gente? Esse é o lance 22. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente já continua. Olha só, quando o Magnus Carlsen jogou aqui o lance F4, esse é o lance 17. Como que a gente iria imaginar que 5 lances depois o Magnus Carlsen já ia estar completamente ganho, né? Por conta dessa ideia aqui do G toma, deixando o peão de E3. Sensacional, criando um desequilíbrio, né? Até então a partida que estava totalmente equilibrada, se ele capturasse aqui com E, toma F4, mais uma vez uma partida equilibrada. Aqui o Carlsen cria desequilíbrio tomando com o peão de G. O Anish Giri entra no desequilíbrio, tenta ganhar material. E agora em coisa de mais 4 ou 5 lances, o Giri já está completamente destruído aí na posição. Vamos ver como é que continua. O Giri joga aqui com torre D5, uma tentativa desesperada de pressionar aqui o peão de F5, impedindo aqui possível avanço de F6, ameaçando capturar o peão e tudo mais, né? Só que aqui você pode falar assim, mas agora o Magnus Carlsen pode capturar a torre. Não seria bom, tá? Essa que é a ideia do Giri, ele gostaria muito que o Magnus Carlsen fizesse isso, porque esse bispo é muito forte aqui, não é hora de pegar material, né? O Magnus Carlsen está começando um ataque aí ao rei, né? Então não é hora de pegar material. Se ele por acaso capturasse aqui a torre, as pretas conseguiriam equilibrar a partida com dama toma bispo, cheque, a torre F3 defendendo, G6, torre G1 cravando então esse peão aqui para não capturar a dama, aí colocando aí mais um ataque ao rei, bispo G7 bloqueando e agora sim ameaçando capturar a dama, e depois de F toma em G6, dama toma aqui em H5, perdendo a dama portanto, mas seria uma continuação ainda equilibrada, porque depois de G toma em F7, o rei agora não pode se mexer, né? Qualquer lance aqui como H7 ou H8 vai perder a partida, tá? Qualquer continuação dessa. Por exemplo, aqui rei F8 perde imediatamente por bispo toma G7 cheque, seguido de peão promovendo para a dama com um cheque, tá? Essa posição não precisa nem continuar essa análise para a gente ver que ela é vencedora, seria vencedora, né? Mas depois de G toma em F7 cheque, as pretas poderiam devolver a dama aqui, simplesmente depois de mais algumas trocas, a gente teria uma posição equilibrada, tá? Então, aqui nessa linha, o Giri teria sido muito bem sucedido em equilibrar a posição, tá? Por isso que ele jogou o lance torre D5 aqui, ficou na torcida para o Magnus Carlsen pegar, né? Mas o Magnus Carlsen não está interessado em material, ele continua com seu ataque aí. Primeiro com torre F3, levantando aqui, dando passagem para outra torre poder jogar. Ele vai poder dobrar, vai poder ir para a coluna H. Esse é um lance bastante flexível. A partida segue aqui com B5, o Giri tentando abrir um pouco aqui essa coluna B, aliás, a sétima horizontal, né? Então ele tira o peão aqui da frente para poder jogar com torre em A7 e tentar ajudar na defesa aqui do rei, né? A torre G1 foi jogado, torre A7, portanto. E agora o bonito lance aqui do Magnus Carlsen. Me lembra lances de Bobby Fischer, me lembra lances
muito sensacionais realmente, que é o lance aqui bispo F6, com a ideia de parar esse bispo aqui de F7, para que ele não possa ser jogado em F6, dando uma possível fuga para o rei, tentando anular um pouco aí o ataque das brancas, né? Então o bispo F6 não permite a movimentação desse peão, né? Essa torre veio toda esperançosa aqui para 7 para poder defender aqui em G7, né? Depois de jogar um possível F6, o bispo F6 fala de jeito nenhum, você não vai conseguir usar essa torre para defender, né? O peão não pode capturar o bispo, tá cravado, então é um lance muito incômodo, bispo em F6. E vale dizer que o Magnus Carlsen nesse momento tem mais de meia hora no relógio, ou próximo disso, e o Guiri tem 3 minutos no relógio. Quer dizer, além de tudo, o Guiri está psicologicamente já destruído, e com a posição destruída e o tempo destruído, né? Agora realmente não tem mais jeito, né? Mas a partida continua mais um pouco, G6, dama aqui em H3, colocando mais uma defesa aqui em F5, a torre D6 atacando aqui o bispo de F6, dama H4 e aqui um lance desesperado aqui do Guiri, torre toma em F6, dama toma em F6 e agora bispo E7 atacando a dama. E o Magnus Carlsen aqui não vê nenhum problema em trocar as damas agora se for para garantir mais um peão. Já está com material a mais, né? Já está com qualidade a mais. E agora ele não vê problemas aqui em levar para um final. O Guiri até gosta um pouco disso com relação ao tempo, porque é mais fácil jogar agora com menos peças no tabuleiro, não tem todas aquelas ameaças de checkmate, mas a posição já está destruída. É muito material a mais realmente aqui para o Magnus Carlsen. Rei G7 ainda foi jogado, F toma em G6, F toma em G6, D4, e agora o Magnus Carlsen vai avançando aqui com esse peão, A4, D5, B4, e aqui bispo E8. Bonito lance do Magnus Carlsen, fazendo uma pressão gigantesca aqui em G6, também dando suporte aqui para a casa de F7. Bispo G5 foi jogado, agora a torre está apoiando a casa de F7, o bispo está bloqueando o ataque ao peão de G6, mas o Magnus Carlsen não tem nenhum problema em lidar com essa situação com H4, atacando o bispo, e depois de bispo toma em H4, torre toma aqui em G6, rei H7 e a torre aqui em C6, fazendo uma pressão no bispo de casas claras. O bispo veio para G4, Magnus Carlsen jogou torre F4, atacando aqui esses dois bispos, e nessa posição o Guiri com 0 segundo no relógio, ele ainda joga aqui o lance torre G7, mas abandona a partida. Ele está com 0 segundo no relógio, aqui não dá para continuar jogando realmente essa posição, né? O que vai acontecer? Aqui o Magnus Carlsen continuaria muito provavelmente com bispo G6 aqui cheque, né? Esse lance bloqueando aqui a defesa do bispo, o bispo está caindo, tá? Não adiantaria tomar aqui o bispo, simplesmente torre toma, rei toma, torre tomaria aqui, bispo volta para não perder outro bispo e torre toma aqui em B4. Seria um final completamente vencedor para o Magnus Carlsen. Um show de xadrez aqui pelo Magnus Carlsen, uma participação incrível nesse torneio Shamkir 2019, 7 pontos, 2 pontos à frente do segundo colocado, Ding Liren. E ele mostrou um xadrez realmente absurdo. Ele foi entrevistado, ele falou que ele está realmente muito feliz com o xadrez dele, que ele estava um pouco chateado, vamos falar assim, ano passado, quando ele deu aquela entrevista que ele falou que o ídolo dele era ele mesmo de 3 ou 4 anos atrás, queira ou não, foi um desabafo, né? E agora ele parece que está se resolvendo. Ele fala que ele tem muitas armas, né? A experiência dele, né? Tudo que ele andou estudando, tudo que ele estudou pro Mundial, enfim, tudo que ele vem fazendo, o preparo dele, tem dado a ele muitas armas com as quais ele está aprendendo a lidar melhor. E ele está se tornando realmente um jogador imbatível nos tempos atuais. É muito bonito a gente estar vivo assim para poder acompanhar um gênio como Magnus Carlsen. Quem acompanha o canal, acompanha a playlist, a gente está falando dos ex-campeões mundiais. Mas também é legal falar do campeão mundial atual e mostrar o que ele está fazendo agora, né, no nosso tempo atual aí. E é um xadrez realmente especial. Foi perguntado sobre questão de computadores, o que ele acha do uso de computadores, né? Analisar as partidas depois que ele jogou contra o adversário com o computador e tal. E ele foi bem categórico na resposta dele. Ele disse o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas ele disse que o uso de computadores pode ajudar no preparo numa coisa ou outra, mas nesse nível de xadrez, onde todos os jogadores já têm um ótimo preparo,
Aí a questão é outra, ele fala da importância do psicológico, tá? Ele botou um peso realmente muito grande na questão psicológica e eu dou palmas aqui para essa colocação do Magnus Carlsen. Nós somos seres humanos e seres humanos que somos, em todo o esporte, o que conta, além do preparo técnico de qualquer esporte, é o preparo emocional, é o preparo psicológico, né? Isso você vai ver no futebol, você vai ver em partida de tênis, você vai ver em todo o esporte. E o Magnus Carlsen foi muito feliz, na minha opinião, nessa colocação, né? Porque, principalmente no xadrez, que é um esporte da mente, né? Tem toda essa questão de você se colocar, né? Da forma que você faz o lance, se você vai vendo se o seu jogador, se o seu adversário está perdendo muito tempo para fazer um lance é porque ele já tá com medo, né? Ele a probabilidade dele errar já é maior, né? E isso é inclusive um padrão que eu tenho visto assim nos jogos de alto nível. Eles vão jogando de certa forma até rápido os jogadores. Quando a posição começa a ficar um pouquinho complicada e o adversário começa a perder muito tempo para fazer o próximo lance, é curioso, mas é nesse momento que ele erra. Deveria ser o contrário, né? Mas observem isso. Às vezes a pessoa gasta lá 20 minutos, meia hora para fazer um lance e faz o lance errado, tá? Quando a gente espera que faria um lance correto, né? Um lance bom. Então olha só como o psicológico é importante, né, no xadrez. E o Magnus Carlsen relembrou isso, não tirando a importância dos computadores, mas ali, né, homem a homem, cara a cara, o que manda é outra coisa, né? Não adianta o seu computador estar falando que a posição tem uma leve vantagem para o seu adversário, se é mais difícil para ele jogar aquela posição, né? Às vezes você tá jogando de brancas, o teu adversário tá de negras lá. O computador tá dando que a pontuação dele tá melhor, tá dando um resultado melhor, ele tá avaliando a posição como ligeiramente melhor para as negras. Mas numa posição com o rei exposto, imagina que o rei das negras está exposto, numa situação que é difícil de você achar o lance correto, a chance de escorregar e fazer um erro ali e das brancas ficarem melhor é grande, né? Então tem tudo isso. Mas legal, gente. Eu gostaria de ter coberto mais partidas aí do Shamkir. Eu tô bastante focado aí na nossa playlist, tô bastante focado na academia, então eu não consegui gerar mais conteúdo aí, tanto quanto eu gostaria, principalmente do Shamkir, mas fico feliz de ter mostrado pelo menos essa partida aí do Magnus Carlsen contra o Guiri e posicionar vocês aí também sobre esse torneio. Quem quiser mais informações, quem quiser mais partidas, eu vou deixar aqui o link do site oficial do Shamkir 2019 e vocês fiquem à vontade para ver as partidas lá, ver as fotos, tem muita coisa interessante. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!